esse na realidade é um dos primeiros traumas que a gente considera, né, num recém-nascido ou na fase aí até o primeiro ano. O que acontece? Quando o bebê, quando a mãe, né, tá gestante, o bebê mora dentro da mãe, eles compartilham tanto um espaço físico quanto psíquico. Então, tudo que a mãe come, o bebê também, né, se alimenta disso, inclusive das emoções. Então, tudo que a mãe sente durante a gestação, o bebê também capta. O bebê também percebe essas nuances. E o maior problema é que o bebê armazena isso, mas não de uma forma consciente. Então, ele não entende o que aconteceu e que isso não pertence a ele. Claro que cada caso é um caso, então a gente precisa avaliar individualmente, mas de forma geral, o que chama a atenção de nós, psicólogos especialistas em traumas, é quando a mãe passou por alguma questão emocional importante na gestação, quando o bebê teve alguma dificuldade no nascimento, então se o parto foi muito difícil, se o bebê teve que passar por algum procedimento muito invasivo logo pós-nascimento, se o bebê foi um bebê de UTI. Então, claro que são casos e casos, mas bebês de UTI, por que chama a nossa atenção? Porque o bebê teve uma quebra de vinculação com a mãe dele. Então, ele acabou de chegar, ele recebeu o conforto e precisou se ausentar. E também depressão pós-parto de parte materna, né? É super importante para configurar como um possível trauma para o bebê. Quando, de novo, a mãe passa por alguma questão emocional na gestação ou no pós-parto, isso impacta diretamente no bebê relacionado à vinculação dele, à forma de apego dele. Então, nos primeiros meses de vida, o bebê está criando um modelo de apego, que é basicamente como ele vai entender esse mundo, que é o nosso mundo, que ele acabou de chegar, e o como que ele vai se relacionar com as pessoas ao longo de toda a sua vida. Isso é muito interessante porque acontece nos primeiros meses. Então, é aí que mora o maior impacto, na realidade, de alguma situação adversa. Porque se a mãe passou por alguma situação muito difícil, ou o ambiente familiar como um todo também passou, pode impactar nessa forma de vincular. Então, nessa forma de apresentar para o bebê o mundo, as pessoas, o relacionamento. Então, pode gerar crianças que tenham uma dificuldade de lidar com situações adversas ou que tenha alguma questão na vinculação com os pais. Então, principalmente mães que tiveram depressão pós-parto, né? São mães que não conseguiram 100% relacionar, cuidar, dar carinho, dar amor nos primeiros dias. Então, impacta nesse sentido. Agora, essas crenças populares, né, de alimentação, se a mãe estava com vontade de tal coisa, impactou no bebê, cientificamente não existe nada que comprove. Esse é um dos traumas que mais aparece em crianças pequenininhas, né? Então, basicamente, crianças que não comem ou que regrediram, comiam super bem e aconteceu algum fator, né, no ambiente, elas param de comer ou têm uma seletividade muito forte. Inclusive crianças também que têm casos de constipação, então as crianças que seguram, que retêm as fezes. São dois exemplos muito importantes quando a gente fala de trauma. Impacta, né? Quando alguma coisa acontece na vida da criança, ela funciona um pouco diferente do que nós adultos. Nós temos já uma estrutura emocional para conseguir lidar, para pedir ajuda, para procurar recursos. A criança pequena ainda não tem isso muito claro ou desenvolvido. Então, grande parte das crianças, em sua maioria, fala pelo corpo, né? Que é o caso das doenças psicossomáticas, que é quando a criança passa por alguma questão emocional muito forte e a forma dela expressar isso é por doenças, né, clínicas, doenças orgânicas. Que é parar de comer, parar de fazer cocô. Então, o mais importante nessa hora é a família refletir. O que será que mudou na rotina da criança para ter desencadeado isso? Não é comum uma criança parar processos naturais do corpo. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo, então, é fazer essa investigação. Às vezes é decorrente de um divórcio, de mudança de escola, da chegada de um segundo irmãozinho.
Então, vale a própria família refletir o que pode ser feito para a rotina da criança não ser muito impactada e também, quando extravasa e o caso fica, né, complexo, procurar por um profissional que consiga orientar. Uma das principais formas de trauma infantil, sim, é a violência como um todo, desde o abuso sexual até as violências físicas que acontecem dentro de casa e que muitas vezes nem é percebido como uma violência, né? É tão introjetado no modelo parental dos pais que muitas vezes eles não percebem o quanto isso é danoso. O que é um trauma? Um trauma é quando alguma situação severa de forma emocional aconteceu e isso impacta e deixa sequelas no nosso cérebro, então na nossa forma de se desenvolver, né? Muitas vezes a criança ela não consegue perceber quando ocorreu um trauma ou não, mas basicamente os traumas têm como característica trazer crenças negativas para a nossa forma de enxergar o outro e nos enxergarmos também. Então, quando a criança passa por situações de violência, que são essas muitas vezes, de apanhar de pai e mãe, da escola, a criança cria algumas crenças negativas muito importantes que podem abalar totalmente a sua autoestima. Isso acontecendo quando a criança é pequena, pode ser que ela leve ao longo da vida inteira. Então, assim, é uma reflexão que vale a pena fazermos, né? No sentido de o quanto que eu bater, enquanto xingar, o gritar, ensina, educa e não só traumatiza, né? Porque muitas vezes a criança, de fato, vai parar de bagunçar ou ela vai parar de ser quem ela é porque ela ficou com medo e não porque ela entendeu. E esse medo, ela é dessa forma nesse momento, mas ele tende a se estender aí ao longo do seu desenvolvimento como um todo. Sim, então existe tratamento específico para trauma, medo e fobia. E quanto antes essa criança for tratada, é maior a chance dela não ter sequelas emocionais ao longo do seu desenvolvimento, né? Hoje já se sabe que 75% dos casos de depressão e ansiedade na vida adulta advém de traumas na infância. Então é super importante que isso seja tratado de forma precoce. E quando eu falo precoce, é desde bebê, né? A partir de bebê até, enfim, a vida adulta. Existem muitas terapias que podem ajudar as crianças que passam por trauma. E tem uma terapia específica para esses casos, que chama EMDR, que é uma forma da gente reprocessar os traumas que a criança viveu. Muitas vezes, as crianças não têm uma memória ainda, né? Com lembranças, com imagens do que aconteceu. Mas esse evento traumático ele fica armazenado em crianças de forma sensorial muitas vezes. Então é importante trabalhar com técnicas que ajudem ao reprocessamento do trauma. Temos que entender que também somos humanos, vivendo situações que não controlamos muitas vezes. Então, tem algumas situações traumáticas que os pais podem prevenir que aconteça, que são os casos de violência, são as agressões que acontecem dentro de casa, são as formas que as crianças são tratadas dentro de casa. Então isso a gente consegue prevenir, né? E para esse tipo de situação, eu oriento muitos pais a estudarem sobre sobre ser pais, né? Eu acho que é tão importante porque temos modelos parentais e muitas vezes os pais que cometem esses tipos de situação são pais que tiveram isso quando eram crianças. Então isso acaba se tornando um ciclo vicioso. Então o estudar, o refletir e o se cuidar na minha opinião, é o principal caminho para prevenir que traumas agressivos aconteçam com os filhos. Só que tem outro ponto, né? Vivemos num mundo que não controlamos e que traumas vão acontecer, até porque
o que pode ser um trauma para mim pode não ser um trauma para você. Então, isso são coisas que a gente não controla. Mas uma grande capacidade que deve ser desenvolvida nas crianças desde cedo é a resiliência, que é a capacidade de dar a volta por cima, né? Eu acho que essa é a principal habilidade para a gente conseguir lidar com as situações adversas que acontecem. Ter um ambiente seguro onde a gente possa pedir ajuda, onde a gente pode contar o que está acontecendo, são coisas essenciais e que podem ser praticadas desde o início, né?